Muito boa noite, gente. Mais uma terça-feira aqui com vocês, mais uma live aqui no canal Maestro Insano. Hoje eu vou receber meu querido amigo e ex-aluno Renato Navarro e vamos falar sobre uma série de coisas, mas principalmente sobre quando a música deixa de ser hobby apenas e passa a se tornar uma opção profissional. A semana passada eu tive aqui a presença de um outro ex-aluno querido, Felipe Ramires, e a gente falou muito sobre o poder transformador da música, o poder de como a música pode transformar a sua vida além dos acordes e das escalas. Sejam todos muito bem-vindos, os que estão chegando agora. Meu querido Wagner Martins, meu amigo, companheiro de grandes batalhas. Felipe Ramires também está aí. Fábio Motti, grande John. Du Lima também, grande guitarrista. O Henrique. Alex Marquesi, grande cantor, grande amigo. E a surpresa prometida, que eu prometi na live, foi um pedido da live de sexta-feira lá do Semibreves, que eu não atendi, porque o assunto foi para um outro lado. Mas hoje eu vou atender. Hoje eu vou começar essa live de uma maneira diferente, fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é tocar e cantar. E vou fazer em homenagem à minha querida amiga Ana, que está sempre com a gente, não nos abandona nos momentos mais escuros, quiçá nesses de tanta felicidade que é estar aqui com vocês todas as terças-feiras. Então, Ana, essa é pra você, tá? Existem praias tão lindas, cheias de luz, nenhuma tem o encanto que tu possuis. Tuas areias, teu céu tão lindo, tua sereia, sempre sorrindo, sempre sorrindo. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida a cantar, e a tardinha o sol poente deixa sempre uma saudade na gente. Copacabana, um mar eterno cantor, ao te beijar ficou perdido de amor, e hoje vive a murmurar só de Copacabana eu hei de amar. É isso aí, gente, nada melhor que começar uma live numa terça-feira dessas, tocando uma música linda, imortalizada pelo grande Dick Farney. E eu fiz aqui a minha humilde versão em homenagem à minha querida amiga Ana. Ana, um beijo pra você. Você mora aqui no coração velho. Tá pago a minha dívida. Você pediu bossa nova semana passada, eu toquei pra você hoje. Grande Marquesi. Cachorrão também tá aí, todo mundo chegando. E vamos falar sobre um pouco que nós vamos falar hoje. Hoje eu vou ter, então, como eu disse, a presença do meu queridíssimo Renato Navarro, guitarrista, compositor de trilhas, e ele vai contar um pouquinho da trajetória dele e da experiência que começou lá atrás com as aulas de guitarra na querida e saudosa Solo e Harmonia. Muito bem, gente. Essa semana a gente lançou um monte de conteúdo novo no canal. Espero que vocês estejam curtindo. Vocês podem se manifestar e deixar suas opiniões. Tem uma série de carrossel falando sobre assuntos diversos. Lembrem-se, a participação de vocês é fundamental
Vocês estão sempre convidados a participar, comentando, compartilhando com os amigos, se manifestando, criticando, achando que o conteúdo não tem nada a ver ou que tem tudo a ver. Muito bem, Renatinho está chegando. O meu querido Renato Navarro. Olha ele aí. Aê! Agora sim! Salve! Quem falou que ele não vinha? Olha ele aí. Tudo bem? Então, tudo bem? Não rola do computador, não aparece essa opção, aí eu tive que vir do celular mesmo. É verdade. Você só consegue... Se eu soubesse que eu estava no computador, eu já tinha te falado que não. Eu sou novato nos broadcasts. Que você era a virgem do broadcasting. Total, total. Do novo mundo. Exatamente. É isso aí. E aí, bicho, como é que tá essa vida quarentênica? Nossa, que loucura. Montanha-russa de coisas esse ano, vixe. Mas sobrevivendo e tocando a vida, muito louca. Porque a gente tá reaprendendo a fazer as coisas que a gente fazia antes. Porque o normal antigo não existe nesse momento. Pode voltar a existir efetivamente se a gente for vacinado e as coisas tenderem a voltar para o prumo, mas a priori, enquanto a pandemia não acaba, nós vamos levando a vida de uma nova, criando novas formas de criar, trabalhar, produzir, sim, e etc, etc. Total. Então, vamos começar pelo começo, Renatinho. O que você faz hoje, nesse momento? Ou melhor, o que você fazia antes da pandemia? Qual é a sua atividade principal nesse momento, desconsiderando a pandemia? Qual era a sua atividade principal antes dessa confusão começar? Eu transito em algumas coisas complementares, mas tudo gira em torno de trilha sonora, né? Então, assim, ora eu crio, componho, produzo, ora eu estou operando a trilha sonora, ou eu estou fazendo som ao vivo para outras trilhas sonoras, né? Então, eu trabalho basicamente com teatro, cinema, TV, nos últimos anos mais para teatro. Tem sido mais minha praia, teatro, performance, então as artes ao vivo é onde eu mais me identifico. E aí, assim, tem alguns trabalhos de operação de som, então pode ser operação, já faz um tempo já que eu não faço isso, mas operar trilha... Não faz nada, né? Exatamente. Mas eu digo assim, no começo eu operei trilha sonora de outros compositores e tal, e fazer operação de som para trilhas ao vivo, né? Isso é uma coisa que eu faço ainda, que eu gosto bastante, mas o principal mesmo é compor e produzir as trilhas. Algumas eu mesmo opero o som também. Algumas são fragmentadas, então a operação ela se completa na operação, né? Precisa colocar no tempo, né? Ninguém melhor. Exatamente. E algumas são fragmentadas mesmo no sentido de são camadas sonoras que aí eu faço essa, vou fazendo essa mix ao vivo. E trilha para curtas, para longa, para cinema, documentário bastante. Eu curto muito essa praia ou do ao vivo ou do documentário, porque é essa praia do real, das histórias, das memórias, então eu curto pra caramba. E trabalhei um tempo em estúdio também, gravando banda, gravando trilha de uma outra galera que ia para estúdio, então como técnico, né? Então tem essa praia também de gravação, mixagem, que eu fiz um tanto, de gravar as bandas e tal, mas minha praia principal, que eu mais curto mesmo, é estar nos ensaios, acompanhar os ensaios do começo, ver a coisa nascer, as criações e jogar junto.
criando junto, experimentando em cena e alterando a cena, e a cena alterando a trilha, essa coisa mais viva, né? Eu gosto também de pegar o filme pronto e tal, colocar a trilha em cima, né? Uma coisa mais em compartimentos, assim, pegar um vídeo já editado e aí ter, assim, uma margem menor de criação, mas o ao vivo, a troca dos ensaios, para mim, é a minha praia. Mais legal, né? A dinâmica muda, né? E diz uma coisa, Renatinho, como é que foi que a gente se conheceu? Vamos inverter a ponta da história. Como é que foi que a gente se conheceu? Como é que você foi? Como é que eu fui parar na sua vida? Aliás, falar aqui um boa noite para a Janice, que acabou de entrar. Boa noite, Janice, seja bem-vinda mais uma vez. E me diga aí, Renato, como é que você entrou, como é que eu entrei na sua vida ou você entrou na minha? Como é que a gente se conheceu? Faz tempo. Eu era moleque de tudo. Falando dessas coisas, sabe que vocês e todos os meus outros alunos que participaram, eu acho que em algum momento as pessoas vão achar que eu estou um pouco velho. Eita! Mas você está muito bem conservado, então, assim, acaba rolando essa dúvida aí. Rolando essa dúvida. Quantos 60 anos esse cara tem? Porque, bicho, os alunos dele são todos caras velhos que aparecem, o cara fala, quantos anos você tinha? Pô, foi 30 anos atrás, pô, foi 25 anos atrás, foi 20 anos atrás, etc, etc, etc. Então, quer dizer, você fala assim... Não, e é um mistério, porque assim, chega os alunos tudo acabado e fala, te conheci quando era novo, aí a gente que tá jogando você lá pra trás, mas não é. Semana passada quem apareceu foi o Felipe Ramírez, baixista. Puta, eu vi depois, eu preciso assistir depois. Tô saudade, demais. Toquei com ele quando era moleque, era diversão só. É verdade. Quando vocês dois eram meus alunos, inclusive. Sim, naquela época. Aliás, tem um negócio interessante da gente lembrar hoje. Você sabe que tem um disco que é importantíssimo para você e para mim, que faz aniversário hoje? Hoje? Você sabe disso? Somewhere in Time. Garoto! Uau! Eu sabia que Putz, nossa, esse aí, ó, pra você ter ideia, eu escutava isso aí quando tinha, sei lá, 7 anos de idade. Pivete mesmo, porque meu irmão mais velho, então ele comprava os discos e tem uns primos mais velhos ainda, então eu escutava desde que eu nasci mesmo, assim. E aí era moleque, aí fazia um negócio que meu irmão ficava louco, que era pegar a capa dos discos e desenhar por cima. Com papel manteiga, e aí ficava tudo marcado, aí era correr para não apanhar depois. Mas botava o disco, entrava na vibe e começava a desenhar, aquele cheio de detalhe e tal. Aí você tirava, olhava, não tinha nada a ver, horrível, mal feito, né? Mas é da infância isso, tipo, memória afetiva total, assim. E é um puta álbum, né? Mais gente chegando aí, André. Seja bem-vindo, André. Seja bem-vindo, Bruno, outro baixista que também foi meu aluno e também é teu amigo. Também estudou com Bigode, você. André, ó a galera aí, nossa. Estudou salve. Com você no liceu, acho. Ó, o Bigode e o André, a gente foi... Bigode. Exatamente. O nickname do Bruno Bonciani é Bigode. Pronto. Então, o Bigode e o André que entrou na sequência, a gente tocou bastante lá à noite, um tempo, assim. A gente tocou, tipo... Lá, Bexiga, Pinheiros, quando era moleque também, e depois a gente chegou a tocar no Via Funchal, foi mó barato na época. Eu nunca entendi por que o apelido do Bruno é Bigode se ele nunca teve bigode na vida. Aliás, quando vocês tinham aula comigo, vocês não tinham nem idade para ter bigode. Começa por aí, vocês chamavam ele de Bigode. Exatamente, essa é uma história, um dia ele te conta, mas eu tô ligado qual que é. Não dê pra contar, então deixa pra lá. Não é nada pra depois das 10, mas é uma história engraçada mesmo assim. Mas então... Fazendo hoje, Renato, sem brincadeira, cara, impressionantes 34 anos, bicho. Certo? E esse envelheceu bem, é um puta som. Envelheceu bem.
Cara, e você tá contando da sua experiência com esse disco, né? Eu contava no colegial, né? Bem antes de conhecer vocês, eu tinha... Era uma época muito diferente do que é hoje, né? Então você tinha um X número de música para apreciar. Porque não existia internet, não existia... Ou você tinha o disco, ou alguma gravação, um cassete que alguma boa alma tinha feito para você, ou você não tinha nada. Então Total. eu tinha esse disco, eu tinha o Somewhere in Time, e punha o disco e tocava a tarde inteira. Então você tinha uma experiência um pouco diferente do que você tem hoje. Hoje a música é um pouco menos ritualístico, né? Porque você tinha que ir lá, botar na vitrola, tal, pegar a capa, e você tinha toda uma experiência multissensorial com essa coisa, né? Você tinha, não era só, especialmente o Iron Maiden, que tinha aquelas capas maravilhosas do Derek Riggs, que você ficava procurando detalhe por detalhe, e o Somewhere in Time, principalmente, é uma capa que tem trocentos easter eggs, que você ficava caçando, assim, olha aqui, 2 Minutes to Midnight, olha aqui, mas não sei o que, mas não sei quantos, e ia catando as referências de outros discos e músicas anteriores. E eu tocava todos os dias o disco inteiro, assim, então eu sabia quase todas as músicas. Fez parte da sedimentação da minha técnica e tudo, bem na base da formação, né? Então, quer dizer, você vê, tem quase, sei lá, 20 anos de diferença aí, e o disco tá aí. Quando eu tô falando dessa fase especificamente, eu tô falando do disco lançado, praticamente, sei lá, no ano do lançamento, ou pouco depois disso. Então, e aí, sei lá, você pegou isso 10, 15 anos depois, e mesmo assim, o disco ainda tinha um peso absurdo para você. E hoje, 34 anos depois, eu tenho certeza que a gente está aqui conversando sobre ele, tem algum moleque trancado no quarto com o disco, eu acho que não, mas no Spotify, no YouTube, numa dessas redes de streaming, ouvindo o Somewhere in Time e todas aquelas músicas maravilhosas, Alexander the Great, Wasted Years, Called Somewhere in Time, e etc, e etc. Incrível, total, né? A gente diversou pra cacete, e você não falou como você chegou apareceu, como eu virei seu professor de música, o que aconteceu, como é que foi? Nossa, eu tinha 2 pessoas que já te conheciam, mas eu acho que foi o Heitor. Uma delas acabou de entrar, inclusive. Alô, Heitor? Seja bem-vindo. O Heitor... na hora, hein? Bruxão. Heitor, Bruxão. Mandou a bomba de fumaça e entrou. Entrou, ninja. Abraço, Heitor. Esse é ninja mesmo. Ninja literal. Ninja real. Então, eu acho que foi através do Heitor, que eu me lembre. Eu tinha uma guitarra, ganhei uma guitarra quando eu tinha 8 anos, e eu lembro que o Heitor estudava com meu irmão, né? Mais velho, e aí tava sempre em casa, e colava lá, escutava um som, jogava videogame, desde pivetinho mesmo. E eu era mais novo, era molequinho, criança. E aí eu ganhei essa guitarra e tal, não sei o quê, e eu queria estudar desde o começo. Tipo, queria estudar, não, eu preciso entrar em aula e tal, não sei o quê. Só que até eu fazer a aula, passou o quê? Eu comecei a fazer aula com 12, sei lá, passaram uns 4 anos. E aí, assim, tirava de ouvido as coisas. Eu lembro. Você chegou com um monte de pedaço das coisas. Pedaço, técnica torta, não, e tinha uma gravata. E o detalhe, não tinha tablatura de nada, não tinha nada. Não, era só ouvido. Não tinha onde procurar essas coisas. Não tinha. Nossa, eu fui pegar o primeiro songbook xerocado, acho que com você. Isso, aí eu olhei, eu falei isso. Falei, mas isso existe? Isso é incrível, isso é a mina de ouro, porque tudo lá. Falei, não é possível que alguém... Lembra que era japonês. Japonês. E aí tinha as coisas que tinham... Sei lá onde eu arrumei aquilo. Alguma boa alma me emprestou para eu xerocar e eu passava para vocês, né? Total. E era incrível. E aí, assim, ó, tem só um detalhe. Eu lembro que, assim, tinha um moleque no prédio que tocava baixo, e ele já estudava, já manjava e tal. E eu tocava, assim, eu não sabia nem afinar. E eu afinava assim, ficava afinado, só que uma afinação que era X.
né? Não era uma afinação tradicional. Ela ficava afinada em relação à música, mas era cada vez que eu afinava, eu puxava pra cá, pra lá e tal, não sei o quê. E aí eu tirava a música daquele jeito. Aí o moleque ia em casa e pegava e afinava do jeito certo. E pra tocar de novo, pra onde for as notas, jogou no lixo, tinha que fazer do zero de novo. Quando eu colei na aula, aí fala, não, tipo, zoou, porque era afinadinho, as notas estavam lá, só que aí era um desenho. Eram as suas notas. Minhas notas. Cadê aquelas notas que estavam aqui? Chico Science, então. Aí, no meio desse caminho, o Heitor, eu lembro, puta, era muito moleque. Colou em casa, ele viu a guitarra. Aí eu não lembro se ele falou brincando ou se era sério, ele pegou e falou assim, ó, vende pra mim. Eu não lembro se era brincadeira ou não. Ele não tinha comprado ainda. Aí ele começou a fazer aula e um tempo depois a gente voltou a falar sobre isso, tá, não sei o que. Aí ele já tava com a guitarra dele. Eu não lembro se a primeira dele foi aquela Jackson Flying V, muito doida e tal. Ele tinha uma outra antes, uma Strato branca antes. Aquela essa eu não peguei. Depois, aí ele já tocava, aí já tinha um, né? Já fazia tudo. Uma estrada aí. Aí eu fui ver ele tocar uma vez, eu falei, caralho, é isso aí, mano. Aí, como é que é? Da onde veio isso aí? Não, faço aula lá com o Daniel e tal, não sei o que. Eu falei, esse é o cara. E vocês estudavam junto no liceu, não era isso? Sim, meu irmão estudava, era da sala dele, que é mais velho. E aí a gente se encontrava nessas, assim, ele colava em casa, ia no liceu, a gente se via lá, aí assim, com o cassete, escutando um som, aí que você tá escutando? Aí, tipo, era um Live After Death ali, porra, tá, não sei o que, passa pra mim. E aí você falou do lance, a gente só conseguia escutar se tivesse o disco ou se alguém gravasse pra você. Pois é. Só que aí tinha a fita que era a cópia da cassete, aí tinha a cópia da cópia da cópia. Tinha fita que você ouvia, era só estática, né? Porque assim, ela vinha lá, tipo, a cópia da cópia. Junto, assim, tinha. Puta, bicho. Total. Horror total. Bom, tá chegando mais gente aí, Marião. Seja bem-vindo, Valmir Lins, meu querido. Todos bem-vindos. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. E aí você começou, então, a fazer umas aulas comigo lá na Solo e Harmonia, foi isso? Aí o negócio mudou, porque assim, já assim, a empunhadura do negócio, como segura ali, tá, não sei o quê, era um negócio que assim, eu tocava do meu jeito, saía, só que não ia dar pra lugar nenhum, né? Cada vez que afinasse, tivesse começado do zero, não ia rolar, né? Aí ela falou, não, para, vai ser... Aí eu imaginei, eu falei assim, não... O professor tá olhando, ele falou assim, ó, vai dar mais trampo do que se ele não soubesse nada, né? Porque vai ter que falar assim, ó, volta pra trás tudo, depois a gente vir pra frente, começa né? Tudo outra vez, né? Começa tudo outra vez. Mas assim, o que eu consegui nesse meio de campo foi assim, o ouvido só. Sim. O ouvido, que assim, era na marra, abria a escuta pra tentar se virar. Aí quando começou a parte técnica e a parte de teoria e tal, não sei o que, aí eu falei, nossa, agora sim, agora eu tô mais... Tem um chão, assim, pra pisar, né? Então salvou, verdade, né? A verdade é que o autodidatismo é um caminho muito duro. É um caminho muito duro, né? É você aprender, seja lá o que for, mas música, especialmente música no Brasil, ela tem essa característica do empirismo, né? De você aprender, do conhecimento chegar para você de formas diversas. Especialmente nessa época era um pouquinho mais complicado, porque a gente está falando de uma época pré-era da informação. Ainda não existia a internet. Você não podia chegar para o Google e perguntar, ou para a Siri, ou para seja lá quem for, olha, você me ensina a tocar Wasted Years? Não dava, não existia isso. Você precisava de procurar de um outro jeito. Então, era muito duro. E o que acontece? Quando a gente tinha, naquela época ali, pelos anos 90, a gente tinha, o rock estava em alta. Era o som do momento, era o som... Chegou talvez o momento mais mainstream de todos. Aquele hiato entre o Rock in Rio 1 e o Rock in Rio 2, a coisa deu uma balançadinha. A partir do Rock in Rio 2, e especialmente a chegada da MTV no Brasil, deu trouxe o som para frente. E aconteceram outros fenômenos musicais, tipo, já um pouquinho mais para frente, né?
como os Mamonas Assassinas, etc., e que a molecada amava, assim, era uma coisa surreal, mais novos que vocês, né? Mais novos que o pessoal da sua geração. E aí depois o movimento do rock dos anos 2000, Skank, Raimundos, etc, 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 e depois foi dar no Charlie Brown. Então você teve umas nuances, assim. Mas esse momento que a gente está falando especificamente, começo da década de 90, o negócio era muito doido. 99% dos meus alunos eram metaleiros. Ah, total, imagino. Não, cara, era impressionante. Inclusive eu era metaleiro, o professor era metaleiro, então só pensava em heavy metal o dia inteiro. Então, era uma coisa que era o som do momento, né? E isso demovia. Tocar heavy metal demove uma energia, uma quantidade de energia grande. Você precisa estabelecer uma fundamentação técnica, motora, razoável, para que você consiga chegar num nível razoável de execução para fazer tocar aquelas músicas que você curte. Diferentemente, por exemplo, de um cara que fala assim, eu gosto do sei lá, do Legião Urbana, ou do, sei lá, do João Neto Frederico, ou seja lá de quem for, sem juízo de valor, né? É só um exemplo. Essas músicas são mais simples, os acordes são mais simples, as levadas são mais simples. A gente vai pegar aqueles discos, especialmente esses discos dessa fase do Iron Maiden, os riffs eram encrencadíssimos, assim, um cara pegar aquilo sozinho em casa, do disco, sem referência nenhuma, era uma coisa complicada. Então, precisava orientar, né? Precisava de orientação, né? Precisava de alguém que colocasse a coisa no eixo. E aí você apareceu lá, e aí eu acabei com a história da afinação alegórica, né? Seja lá do jeito Sim. Não, tem que afinar desse jeito. Afinação móvel. Para parecer com as outras pessoas, entendeu? Você não pode ser simplesmente fazer tudo do seu... Você pode fazer do seu jeito, óbvio. Tanto que você está fazendo até hoje, né? Do seu jeito. Mas não pode ser tão do seu jeito assim. Tem que pelo menos dar uma... né? Pelo menos seguir algum padrão, vai ter que seguir, né? E aí, velho, você chegou a fazer outras coisas na vida, né? Fez uma outra facul, como é que é? Você estudou publicidade, foi isso? Foi, estudei publicidade. Como é que era a sua vida de publicitário? Você fez a faculdade, você foi fazer o quê depois? Eu fiz publicidade, a ideia era me aproximar de fazer trilha para publicidade mesmo. O lance era a música. Na verdade, assim, eu queria alguma coisa relacionada à música e tal, só que ideia de fazer faculdade de música e tal, eu cheguei a considerar, mas eu já tinha gente na família que trabalhava com publicidade, eu sabia mais ou menos como é que funcionava. Falei, beleza, vou trabalhar em agência, produtora, não sei o que eu vou fazer. Mas eu tinha essa proximidade e eu sabia dessa área de fazer trilha para publicidade. Beleza, vamos por aí. Existia, né? Oi? Sabia que isso existia, né? Sabia que isso existia, que isso rolava dentro de estúdio, que envolvia gravação, músicos bem profissionais e tal. Eu falei, beleza, é um caminho. Quando eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar e tal, saí completamente desse lugar de música, porque uma vez dentro da faculdade ficou essa ideia de experimentar as áreas diferentes dentro da publicidade, enquanto estava estudando, para ver qual que é e tal. Então, eu trabalhar com planejamento, com atendimento e tal. Na verdade, assim, o primeiro trabalho que eu fiz quando eu entrei em publicidade mesmo foi trabalhar num estúdio de trilha sonora mesmo, que é a Voz do Brasil, que é um dos maiores da década de 70. Da galera do Joelho de Porco, né? Da galera do Joelho de Porco, do Tico Terpins, do Zé Rodrigues. Isso, os caras, os pioneiros do negócio, né? Os pioneiros do negócio. São trilheiros desde a década de 70, referência total. De Ringo, etc. Total. Então eu entrei ali assim, eu chapei total, e isso foi no primeiro ano da faculdade. Estúdio gigantesco que gravou, pra você ter ideia, assim, os caras tinham maletinha
de rolo de fita do acústico do Gilberto Gil, de disco do Karnak, ali assim, ó, lá na gavetinha. Na gaveta ali, né? Ali na gaveta, ali do lado. Não estava nem protegido numa câmera com umidade controlada, não estava jogado na gaveta mesmo, né? Não estava mal acondicionada, mas eu digo que assim, que estava ali na mão, né? Eu entendi o que você quis dizer. Não estava um negócio, estava na Cinemateca, ali na área, no mega frigorífico, né? Eu entendi. Mas aí, assim, entrei ali, chapei, trabalhei um tempo lá, fazia tudo. Então era estagiário, faz tudo. Gravava, montava, fazia ligação, levava coisa, gravava fitinha para mandar para rádio e adorei, assim. Só que aí virou o ano, pintou outro lance de trabalhar na agência da faculdade ali. E eu falei, eu vou mudar agora, no começo, para ver qual que é essas áreas. Fui trabalhar com planejamento, né, de comunicação, para depois voltar para dizer, né, beleza, sei qual que é. Só que você entrou em agência, quando você vai ver, é um buraco negro ali, assim, te suga. 20 anos atrás é o que são as startups hoje, né? Que o cara imagino. Não tem vida, você negligencia a sua vida. Essas startups unicórnios, né, que os caras tem aquele sonho que vai ficar bilionário e tal, e trabalha 24/7 naquele negócio, uma imersão completa, tem dia da semana. É o que era a agência 15 anos atrás, 20 anos atrás, né? Era isso. Total. E aí, assim, você não tem tempo e energia nem para pensar sobre. Você entra, eu fui indo de uma agência para outra, e aí cada vez você vai assumindo mais responsa, você vai pensando menos sobre a vida fora da bolha, né? Uhum. E aí, assim, nada contra, eu fiz grandes amigos dentro, tem uma galera muito massa que trabalha ali dentro, mas nesse tempo eu queria fazer coisas em paralelo, tipo, estudar, fazer trilha e tal. Cheguei a fazer umas 2 trilhas, uma delas fiz com 2 irmãos, são amigos também desde a infância, o Maurício e o Marcelo, que eles tinham uma produtora de animação e eles são cabulosos nisso. E aí a gente fez uma animação, fiz a trilha na época, e aí gostei pra caramba, só que quanto mais o tempo passava, menos tinha vida fora da agência, e aí eu peguei e falei eu preciso estudar áudio, porque é uma coisa que me faz falta, e aí cheguei a ver e tal, falei, vou estudar à noite, saio da agência, até parece, né? Não dá. Comecei a me organizar, falei, vou sair mais cedo e tal, não sei o que, não dá, quando saía cedo, saía 10 da noite, se o ritmo, tinha época que o ritmo era 2 da manhã para chegar às 10 da manhã. E aí, de segunda a segunda, feriado e tal, não sei o quê. Então, você não consegue fazer nada em paralelo. Nada. E aí, foi ficando essa ideia de trabalhar lá com trilha, lá atrás, que tinha rolado logo no começo da faculdade e tal, estava completamente fora. Não tinha como fazer nada. Nem fazer um som com os amigos, assim. Vamos para um estúdio tirar um som, tomar uma cerveja. Não tinha vida. E foi aí que a gente se encontrou de novo, que você me ligou, né, e tal. Essa foi a virada, porque aí eu falei, eu preciso estudar essas coisas que eu tô afim. Porque eu sempre curti fuçar por fora, estudar, só que eu falei, não, preciso de novo entrar numa escola para estudar áudio agora. E aí não rolou os horários, fiquei assim uns meses tentando reorganizar minha vida dentro da agência para conseguir achar esse tempo à noite para estudar, não rolava. E aí eu peguei e falei assim, ou Bladi ou Bladá, entendeu? Falei, é agora. Aí eu falei com 2 pessoas, uma que eu não conhecia, que veio... Nessa época, Renato? Quantos anos? Isso foi 2008. Tinha 25. Tá. 25, acho que por aí. Que já foi criança, né? Você já tinha uma carreira, etc. Sim. Estava lá, encaminhado, né? Ainda trabalhando feito um demente, mas era uma carreira, né? Não, total. E aí, assim, isso, dentro da agência é todo mundo. Assim, o vice-presidente da agência era na mesma toada, entendeu?
Então é insano geral, não é assim, você entra estagiário, se lasca e depois você vai subindo ali, vai ficando... Não era. Não tinha. Aliás, só piorava, né? Porque, sei lá, a galera lá... A única coisa que melhora é o salário, né? O salário melhora um pouco. Sim. É isso. Só que o resto da vida é isso. A sua vida a vida é ali dentro. Tem gente que gosta e eu super respeito, mas... E aí eu lembro que, assim, na época na agência, depois que eu tomei a decisão, falei que ia sair, foi meio que... A galera ficou meio chocada, assim, veio... Até gente de outras contas que nem tinha nada a ver comigo, eu falei assim, não, vamos conversar. Falei, o que está acontecendo? Qual é o problema? A primeira coisa é assim, para onde você vai? Porque tinha uma coisa lá em agência que você sai para ir para uma outra, para ganhar mais, aí rola aquela história de tipo, mas fica aqui. Isso aí, eu sempre achei horrível isso, né? Eu nunca fiz leilão, esse negócio de tipo, vou falar que vou sair para ganhar mais, sair. Mas rola, e aí a primeira coisa assim, não, mas pra onde você vai? Mas não sei o quê. Fala, não vou pra outra agência, vou fazer outra coisa. Falei, não, mas pode abrir isso pra mim, pode falar e tá, não sei o quê, não precisa contar qual é a agência. Aí ficou nessa. Quando caiu a ficha da galera que eu ia fazer outra coisa, aí foi meio que assim, nossa, mas como se abrisse uma janela e falasse, não, tem uma outra vida fora. Porque falaram assim, mas aí você vai fazer o quê? Tá jogando fora a carreira inteira e tá não sei o que. Eu falei, eu sei. E aí eu tinha uma responsa lá, já... Enfim, tava um tempo lá, atendia várias contas e passei por vários processos da equipe ir embora, ficar sozinho com várias contas e eu tava... de novo, arrumar outra galera e etc. Tava num processo ali. Aí chegou essa hora que eu fiz essa virada. E aí eu lembro que eu falei com duas pessoas, uma pessoa que eu não conhecia ainda, que tinha feito isso, sei lá, 15, 20 anos antes, que depois veio ser um grande amigo, que é o Ramiro Marques, que é saxofonista do Mauaca, tocou na banda sinfônica e tal. Trabalhei com ele, no estúdio dele e tal, e eu mandei, assim, por intermédio de um amigo em comum, eu contei mais ou menos a história, falei assim, você precisa falar com o Ramiro. Mandei um e-mail para ele me respondeu e-mail, foi o primeiro contato, e aí ele pegou e contou como foi a transição dele. Aí fui conhecer ele pessoalmente, trabalhar com ele anos depois. Mas essa foi uma. E a outra que foi a pessoa que foi, assim, marcante, foi quando eu me lancei essa pra você. Eu falei, mestre, o negócio é o seguinte, eu tô nessa virada. O que você acha? Aí você falou, putz, passa aqui em casa, vamos conversar. Aí fui lá na tua casa, aí você falou, faça isso, porque é o que você gosta, você já estudou, você gosta de estudar, você gosta de fazer, você vai se virar, você vai achar seu caminho, não tem menor dúvida. E aí foi assim, tipo, um pé na porta, porque eu tinha decidido fazer essa virada, mas assim, com aqueles 3 pés atrás, aquela incerteza. É difícil, né? É difícil. Que não é uma coisa que eu tô virando com 18 anos, 19 anos, ali no começo, não era bem isso, não, já tinha um caminho percorrido, 10 anos num caminho, né, 5 anos só de agência. E aí isso foi decisivo, assim, porque tinha essa lembrança de um rigor, de um estudo de uma disciplina das aulas lá atrás, que eu levei para tudo, assim, porque assim, eu tenho o prazer de ir atrás, buscar, estudar e tal, e eu tava saindo para estudar, que é a maior loucura, porque eu sabia que não ia sair já com os trabalhos todos prontos. Não. Eu tinha certeza disso. Tinha rolado uma coisa aqui, outra coisa ali, só que eu falei, não, eu vou recomeçar, eu vou sair para estudar, para aos poucos entrar nessa. Então, saí para estudar áudio, voltei a estudar teoria, eu falei, eu preciso voltar a dar uma olhada em teoria. Eu lembro que no meio do caminho porque eu fui estudar lá na Vila Mariana, e aí lá perto tinha o Sesc, e aí casava com as datas, eu falei assim, eu vou estudar teoria lá, que era lá do lado. Vila Mariana, né? Do Sesc Vila Mariana. Pertinho do Alberto Primo, ali onde é o IAV, né? Pertinho do IAV, eu nem sei se tem esse curso mais, mas era um curso que tinha na época de teoria, que era uma coisa assim mais básica, que eu falei, eu preciso voltar
ter esse mindset, esse pensamento de... O SESC, cara, tem umas coisas incríveis. O SESC tem uma... Agora não sei se tem... Provavelmente agora não deve estar tendo por motivos óbvios, mas até, sei lá, 2, 3 anos atrás, ele tinha uma oficina de jazz no SESC Consolação. Então você que já tinha uma certa proeficiência no seu instrumento, conseguia se virar, tinha ali os insumos básicos, fazia uma provinha, e aí você fazia, acho que 2 ou 3 aulas por semana, sendo que 2 dessas eram práticas de conjunto. Você tinha lá uma private lesson mesmo, você e o professor, né? Na base que a gente tinha lá na nossa harmonia, e depois você punha isso no combo com os caras. Então tinha 2, 3 baixistas, 2, 3 guitarristas, e os caras iam montando os horários e fazendo. Então tem umas coisas com o SESC, umas iniciativas assim que são incríveis mesmo. E eu me lembro desse curso de teoria do SESC Vila Mariana. Não sei se tem mais não também. Eu acho que não. Eu dei uma olhada, acho que não tem mais, mas era muito legal também. São incríveis, mas infelizmente elas não são eternas, né? Muda o plano, muda não sei o quê, o cara reloca a verba para outro lugar e ainda tem uma visão de uma entidade educadora mesmo, de fazer uma coisa com um projeto para apoiar a educação. Que é bem interessante, diga-se. Sim. Fora todas as outras coisas, os shows e tal. Eu vi lá no SESC, não no SESC Vila Mariana mesmo. Eu levei a minha mãe para ver o Marcos Valle. O Marcos Valle e o Roberto Menescal, os dois. Cara, olha. Naquele teatro grande, sabe? Que tem lá. Meu, foi sensacional, assim, mas tudo perfeito. Luz perfeita, som perfeito, teatro perfeito, tudo perfeito, sabe? Falou assim, gente, é tão difícil fazer um negócio desse jeito, assim, por que todo mundo não faz desse? Mas por que faz? Porque tem verba, porque tem uma entidade por trás, existe uma filosofia, existe uma curadoria, saber venda, etc. Total. E nisso o SESC mata a pau, não tem nada igual. Nenhuma entidade parecida, assim. Mas e aí? Aí você começou a estudar e aí virou mesmo. Aí assim, fui estudar lá no IAV, falei, porque assim, acho que eu cheguei a fazer um trabalho logo que eu saí, fiz uma trilha de publicidade que é para Telefônica, não lembro. Com a equipe que tinha em casa, e aí assim, se virando, nossa, acho que a primeira trilha que eu fiz aquela montagem direto no computador, passando por um ampli de guitarra pequeno, assim, aqueles testes, assim, igual aquelas afinações móveis lá do começo, né? Traçando um paralelo, era mais ou menos a mesma ideia. O conhecimento técnico, nem a pouca estrutura nunca foi um problema. Você não faz. Não, de jeito nenhum. Por isso que eu falei pra você, quando você vier aqui em casa, não, velho, você vai dar um jeito. Bora, total. Não tem a menor dúvida. Curiosidade não falta, então assim, com o que tinha, pega, monta e faz, e rolou, e no fim rolou e tal. Aí eu falei, não, mas eu preciso estudar esse negócio. Aí fui lá estudar no IAV, fiz o curso lá, e aí eu emendei a monitoria lá, então eu terminei de fazer o curso deles lá, que era o Fundamentos de Audioacústica básico. Aí emendei em outros cursos lá, mas eu emendei na monitoria, comecei a dar as aulas práticas lá, junto com a galera. O cara, ele sempre fazia isso, né? Pegava um cara que era legal e aí põe o cara na aula de estúdio do cara. Tinha um menino, cara, que fazia... O nome dele era Luiz Cláudio, ele fazia som pra gente lá no Bovinos da Augusta. E ele passou pelo mesmo processo que você. Ele era aluno do Clareiro, não sei o quê, tá, certo? Passou a ser monitor, depois aí sai para os trabalhos, etc. Mesma praia. É a filosofia do cara, né? Não, e isso é fantástico, porque assim, você aprende em aula e tal, estudando, mas você aprende 10 vezes mais ensinando. Lógico, pôr na mão. Porque aí você tem que correr atrás da conta ali. Então as aulas práticas a gente fazia os monitores, né? E aí tinha que estudar, ficava o tempo inteiro, o dia inteiro lá estudando, aí entrava para as aulas, fazia as aulas práticas que a gente já sabia do curso e tal, né? Então o que a gente apresentava ali nas aulas era o mais simples que a gente
Já tinha estudado, que era mais tranquilo. Eu me lembro de ter gravado numa aula de um amigo. O cara foi... É mesmo? Era uma session lá no IAV, e aí o cara... Inclusive foi o Luiz que fez. O Luiz que fez a... Depois a gente lembrou disso muito tempo depois, né? O cara espalhava lá os mic, né? E os mic tudo assim, falou assim, ó, vai, microfona. Aí o cara, e a gente não podia falar nada, ele falou assim, ó, gente, é a aula, tá? Não fala pro cara qual tem que pôr no bumbo, de que jeito, deixa o cara fazer. Falei, tá bom, calei a boca, fiquei quieto, deixa o cara fazer. E o cara vai foi lá, pega o 57, põe na caixa, pega o 52, enfia no bumbo. Aí pega o microfone de som, aí posiciona os over, aí faz o X, não sei o que e tal. E aí microfone, o amp da guitarra, aí pá, não sei o que, e aí passa o som, e etc, etc, etc. Falando nisso, falando em Sesc, agora que eu me toquei aqui, o Bruno Bigode acabou de falar que assistiu o Zuzu Monsauer no Sesc, e o Mário, também meu aluno, Mário Filho, ele acabou de se aposentar do Sesc. Agora que eu me toquei, ele trabalhou, foi monitor no Sesc, na parte de música, na parte de educação física, durante 30 anos também. Então, quer dizer, nós estamos aqui falando de uma entidade que está aqui representada, né? Tá tudo em casa. Você já viu esse cara tocar, Renatinho, o Zuzu Monsauer, que era do Last Show, que era lá de Santos? É um cara que toca tapping, não é o Chico Gomes, que é aquele cara do baixo de 500 mil cordas, mas é aluno dele. Ele era um cara do metal, que tocava uns tapping. É bem legal esse cara também. Vou procurar. Massa, Bigode. Bruno mandou uma boa. Mas fala aí. Boa. Não, então, essa mão na massa que tinha lá, e que louco que você foi lá, porque a gente fazia, né, no final do semestre, tinha essa aula prática. Era a prova do cara, é isso, agora que me toca, é verdade. Pra galera gravar lá, e aí chamava uma galera de fora, banda mesmo inteira, e fala, vai, grava, e depois a banda ia embora, e era mixagem, isso. E era louco porque tira a mão do teclado, do mouse, não tinha nada de computador, edição, nem nada do jeito que foi, só nos periféricos, cabinho ali, Pet Bay, Bantam, na mão, só gira botão, aperta, que era legal pra caramba. Mais, né? Nem pois é. Mais, né? Eu fui gravar no Mosh, sei lá, uns 2 ou 3 anos atrás, cara. Relativo, são 2 paredes. Você já foi lá, não? Eu fui uma vez, muito tempo atrás, que foi na época do IAV, mas cara, eu fui só olhar. 2 paredes de periférico, o espaço do cabeamento atrás, velho, tem um corredor, assim. E o Pet Bay, cara, acho que são 10 ou 12 unidades, um negócio assim surreal. Tanto que tem um técnico residente, mesmo quando vem o técnico de fora, pra quê? Porque só o cara sabe que tem roteado ali. É o mapa ali da coisa. Entendeu? Não adianta. O cara pode entregar o mapa pro cara, o mapa do cara vai dar uma bíblia, assim. O cara tem que ter um técnico residente que conhece o Pet Bay, sabe que tem roteado. Mas, para você ter uma ideia, a mesa, cara, é aquela... Não sei se você já ouviu falar de um cara chamado Roy Cicala. Sim. Então, quem vendeu aquela mesa pro Oswaldo foi o Roy, quando ele veio de Nova York para morar aqui em São Paulo. Lá na Vila Mariana, morava lá. Isso. Aquela mesa é simplesmente a mesa que gravou o Double Fantasy do John Lennon. Aquela mesa. É uma mesa ali. Nossa. Não, cara, é inacreditável, sim. Inacreditável. Uma mesa todinha valvulada que os caras têm que ligar antes da noite, por exemplo. Você vai gravar, nós vamos gravar hoje. Vamos começar a session 8 horas da manhã. O cara liga meia-noite a mesa. E aí só para esquentar. Cara, mas é uma NIF, bicho, da década de 70, que os caras automatizaram inteira. O cara automatizou tudo, bicho. Tudo controlado, rodando Pro Tools, mas cara, todos os faders automatizados. Aí é o mundo ideal, né? Cara, pensa num pré daquele
Que quando a gente compra aquele pré, sabe? Você compra, já custa tipo um rim. Ali são 48 prés daquele. 48 lado a lado. Com todo tipo de roteamento que você pode fazer on-board. Já, tudo on-board. E tudo analógico. Tudo analógico. E aí você olha para o seu lado direito, tem uma parede de periférico, duas paredes de periférico, bicho, mas tudo que você pode imaginar de maior pornografia do áudio total. Assim. Total. Eu olhei e falei assim, e fora tudo que está instalado no próprio Pro Tools. Fora tudo que tá lá, né? Que você... Todos os plugins, etc. Então, quer dizer, chega num dado momento que a coisa fica tão complicada, mas as possibilidades são tão grandes que... Eu tô só colocando para carregar aqui que eu esqueci esse detalhe. Pra gente não cair. Pronto, resolvido. Maravilha. Bom, não cairemos mais. Já está. Não cairemos mais. E aí, cara, é enlouquecedor, assim. Tanto que eles entregam trabalhos de todos os majors, né? Todo mundo já gravou lá, Roberto Carlos, total. Todos os sertanejos, até o Ratos do Porão já gravou, até eu já gravei lá. Então, todo mundo já gravou lá, né? Todo mundo do mercado já gravou lá. E as salas, cara, essa sala que eu tô falando é o Estúdio A. Esse é o estúdio onde eles mixam e masterizam as coisas. Agora, pensa, a gente tinha gravado num estúdio legal, assim, bacana mesmo, um estúdio show de bola. A gente fez todas as tomadas, levou dentro do HD e foi mixar lá. Uhum. É o que a gente fez, né? Então a gente fez todas as tomadas num estúdio bacana e é o que as pessoas acabam fazendo. E o Oswaldo fica puto, né? Porque os caras vão lá com um negócio, tipo, todos os takes, tudo pá, né? Grosso, resolvido. O cara vai lá e mixa para pegar o som da mesa dele, né? Para passar naqueles prés. Sim. Ele fica... Ele vai ganhar 1/3 do que ele ganharia, 1/4 do que ele ganharia se o cara tivesse da tomada ali, né? Mas é a vida, né? Não, só de passar ali só de passar no circuito ali já nossa, cara, sai outra coisa. É outra coisa, cara. E assim, e aqueles monitores, né? Aqueles monitores, né? Os 2 Genelec aqui e mais aqueles, sabe? Os de referência aqui e mais aqueles na parede que são aqueles three-way gigantes, né? Que é para parece um PA, né? E uma das coisas engraçadas que a gente faz hoje, né? Tem aquele porcariazinho que fica na sua frente para você ver como é que fica no celular, né? Quer dizer... Aí para masterizar, né? De masterização. Você usa... Cara, você paga um monitor de 35 mil reais o par e usa um porqueira desse tamanho, assim. Quando você transforma para o mundo real, né? Tá aquele puta som, aí você fala, deixa eu ligar a chavinha do mundo real aqui, onde é que vou escutar? Você faz assim, ó. Você achata ele, né? Achata, põe ele num negocinho desse tamanho. Assim. É incrível, né? E pensar que, porra, bicho, essa coisa da gravação evoluiu tanto, e quando eu comecei a gravar as minhas primeiras coisas, eu gravava num porta-7 da Tascam, que era um porta-estúdio de 4 canais, que, se não me engano, tá até com um outro amigo, um xará seu, Renatinho, que ele tava até aqui agora há pouco, ele tava na live aqui, não sei se ele tá ainda, mas ele tava. E até ficou com ele, eu acho. Eu deixei com ele faz anos já. Que aí eu já gravava no computador, aí o que eu vou fazer com porta-estúdio de fita cassete? Não faz sentido, né? Falei, não, leva você, grava. Ele também já não grava, ele grava no Mac hoje. Provavelmente o porta-7 tá lá, assim, de apoio para porta, alguma coisa assim, né? Eu com uma tecnologia... E nem é tanto tempo assim. Esse porta-7 é dos anos 90. Então você imagina. É legal, tem uma galera resgatando esses equipamentos antigos e fazendo um monte de coisa doida, tipo, esse daí mesmo, fitinha cassete, manda pra fora,
delay, outros pedais e tal, dá uma realimentada e aí volta nos canais diferentes ali, começa a criar as coisas, então virar outra coisa, né? Colocar textura, né? Colocar outros... Textura, uns drones e tal. Aí vai para outra onda, né? Não usa mais para gravar, mas vira instrumento, né? O Ritchie Blackmore, no Deep Purple, na época, ele, para amenizar os médios que ele não gostava na guitarra dele, ele botava num gravador de cassete da Akai. Ele passava no roteamento dele. A gente volta em instante. Fica aí. Eu vou entrar, você já me chama na sequência. Beleza, Renato? Beleza. Vamos lá, gente. Até já. Daqui a pouquinho a gente volta. Valeu. Ok, gente. Estamos de volta para a nossa segunda hora da live. Vamos esperar as pessoas retornarem. Hoje eu estou conversando com o meu querido amigo e ex-aluno Renato Navarro, compositor de trilhas sonoras para teatro, cinema, publicidade, guitarrista. Olha ele aí, já está chegando. Só me chama lá de novo naquele mesmo dispositivo, Renato, que a gente vai logo para a segunda hora. Ele já chamou, vamos nessa. Vamos transmitir ao vivo com o Renatinho. Olha, cheguei na hora. Vamos ver se agora vai. Bom, o pessoal está chegando de volta. O Fábio já está aí mais uma vez. O Heitor, Klaus, quem mais está na jogada? Renatinho, acho que você vai ter que pedir autorização de novo. Espera aí, vamos ver. A solicitação está aqui. Está adicionado, muito bem. Agora acho que vai. Vamos ver. O Instagram, agora sim. O Instagram não está se comportando muito bem hoje, devo dizer. Com tudo? Com cara e tudo? Com tudo, geral. Full version. É o pacote Pro, tá ligado? Beleza. Aquele que você compra tudo, sabe como é que é? Tem todos os plugins, todas as cenas, tudo. Agora é só alugado, os caras não vendem mais nada. Nada. Você paga por mês, né? Exatamente. Agora, até os novos modelos de negócio, agora eles têm, não só por assinatura, mas até para cursos, por exemplo. O cara te dá um acesso limitado, sei lá, de 2 meses, 3 meses, 1 ano, e depois, se você quiser, você compra de novo a licença e acabou, segue adiante. Incrível, Pode né? crer. Como os novos modelos de negócio, as novas capacidades de monetização no nosso mercado ficam cada vez mais hilárias, né? Para dizer o mínimo. Não é isso? Total. Renato Lúcio está de volta, o outro Renatinho, a Ana também está de volta. Onde é que a gente estava? A gente estava falando mal dos estúdios, não, quer dizer, a gente estava falando bem dos estúdios, né? Porra! Muito pelo contrário, né? E é isso mesmo, né, bicho? Agora, você vê como a última coisa que a gente falou foi do gravador do Ritchie Blackmore, né? O Ritchie Blackmore, ele usa um amplificador Marshall desde sempre, agora não usa mais, né? Agora ele não toca mais guitarra, mas usou o amplificador Marshall durante muito tempo e ele punha aí um gravadorzinho, um gravador Akai de fita, de rolo, né? Não era nem cassete, era rolo. E aí ele achava que, na cabeça dele, passava naquele negócio e ele dava uma limitada nos médios. O Blackmore, ele detesta tantos médios que ele desliga o captador do meio da extrato. Ele deixa só um ponto de braço. E o Malmsteen faz a mesma coisa por causa dele, né? Obviamente. O Malmsteen é fãzaço dele, faz a mesma coisa. Só que ele não usa o gravador da Akai. O gravador da Akai é uma coisa
exclusiva do Blackmore mesmo. Já tem malucos de todos os tipos, né, para esses especialmente guitarristas, sem nenhum tipo de preconceito com os guitarristas, mas ou o pessoalzinho para gostar de tralha, né, bicho, para gostar de juntar com cacarecos diversos e total, etc, né? E você tem tocado guitarra ainda, Renatinho, ou muito pouco? Muito pouco, muito pouco. Eu fiquei um tempão usando guitarra só para gravar trilha. Uhum. De um tempo para cá tenho pego mais na guitarra para tocar, mas aí é só para brincar mesmo. Tá. Qual é o seu de composição principal? Teclado mesmo? Olha, da forma como eu componho para trilha, principalmente, eu parto meio que o contrário, assim, em vez de partir de um instrumento, sei lá, de harmonia e aí construir uma cama ali, uma cadência. Começo pelo... Uma coisa que eu faço bastante, que eu gosto eu gravo os ensaios, os ruídos do ensaio. Tá. E aí eu jogo isso para edição e aí eu começo a fazer uma montagem rítmica, às vezes musical, e depois eu vou colocar as camadas por cima de aí instrumento que for, pode ser cordas, pode ser o que for, para jogar em relação a esse som mais concreto, tá, né, vamos dizer. Elemento de antimúsica mesmo, ruído, palma, batida de pé, grito, etc, etc. Eu uso isso como material, como matéria-prima, mas aí eu edito e articulo musicalmente depois. E aí depois eu vou colocando, né, os outros instrumentos. Aí todos os instrumentos virtuais, eu pego guitarra para gravar, gravo baixo, aí teclado, aí são as camadas em cima. Uhum. Não é regra, então assim, teve trilha que eu fui gravar era tipo como se fosse uma big band de jazz ali, e aí gravei o básico partindo da guitarra, que é meu instrumento mesmo, fazer harmona e tal, aí escrevi o arranjo pra galera da metaleira, levei a galera pro estúdio, aí passei as indicações pro batera, aí foi uma composição mais tradicional. Mas uma maneira mais musical, propriamente dita, né? Total. E aí partir assim de uma harmona principal e começar a abrir as vozes, fazer as vozes da metaleira, escrever e mandar para os músicos tocarem. Uhum. Mas geralmente eu faço esse caminho inverso, né? De criar as atmosferas ou pegar dos ruídos concretos e aí colocar as camadas musicais por cima. Uhum. Ali já vai te dar até... Começam a pintar os ostinatos, né? Os motivos rítmicos, as coisas começam a nascer a partir disso, né? Você começa a entender o próprio ritmo da... Eu saco porque você grava o ensaio, porque a partir daquele momento a marcação já está toda ali, né? E você vai construindo os elementos a partir disso, né? Colocando os motivos a partir daquele ritmo que está sendo proposto, etc, etc. Uhum. A coisa vai amarrada uma coisa na outra, né? É diferente da trilha de um filme... que já você tem um pouco menos de liberdade. As marcações estão todas feitas ali, né? Você já tá o cara te entrega o copião pronto, né? E você insere tua música ali. A coisa fica bem menos... Você tem bem menos liberdade, né? Como você tá fazendo a trilha. Muitas vezes você tá tocando a trilha junto, as coisas vão acontecendo não todo dia no mesmo ritmo, né? Diferente do filme, que o filme, toda vez que ele for passar, vai ser sempre a mesma coisa. Se você fosse tocar a trilha sonora ao vivo, como se tocava nos anos 20 e 30 do cinema mudo, você tinha as orquestras no cinema, né? Tinha aquele... Igual no teatro, né? Tem o fosso e os caras tocando a trilha em cima. Era um trampo de música. O Pixinguinha tocou muito no cinema, né? Tocando flauta no cinema, fazendo a trilha ao vivo, tá? Os caras escreviam às vezes os arranjos dos filmes, etc, etc. O cinema mudo era isso, né? Não tinha som. Então o cara precisava sonorizar aquilo de alguma forma. E sonorizava isso ao vivo. Então imagino que para os caras devia ser assim, não era tão divertido como sonorizar uma peça, né? A peça tem um ritmo variável.
Pode acontecer antes, dependendo da dinâmica do que acontecer, né? E aí você trabalha como se você fosse um iluminador, né? O cara vai marcando as coisas e o cara vai jogando, criando as texturas de luz. Só que no seu caso você vai criando as texturas de som, né? Também varia bastante, porque assim, quando eu trabalho mais com dança, performance, que tem uma coisa mais marcada rítmica. Aí é diferente. Aí é diferente. Aí você faz em cima do tal do 8, né? Eles não contam 4, minha gente, eles contam 8. Às vezes sim. Bailarino conta 8. Bailarino conta 8. Grupos de 4. Dois compassos colados, irmãos ali, né? Eu achei engraçado trabalhar com balé. Eu falei assim, por que eles estão contando 8? Mas aí eu entendi. Porque não existe um motivo musical conclusivo que tenha uma frase, motivo sim, mas uma frase musical que tenha menos de 2 compassos. Então, para que o cara tenha sentido rítmico para o corpo, como conclusivo e tal, o cara tem que ter pelo menos 2 compassos. Por isso eles contam de 8 em 8. E aí dá até, além de se juntar mais a esse motivo que é mais comprido que um compasso só, tem também a criação do próprio movimento que não cabe, às vezes, em um compasso só, né? Então, mesmo para quem começa a desenvolver movimentos sem música, né, tem os trabalhos que a gente faz, muita coisa vem de música de referência, de quem está criando a coreografia, mas a maioria das vezes não. Então, porque assim, eu trabalho bastante com teatro performativo, então a nossa forma de construção da dramaturgia, ela vem de fragmentos, boa parte, né? De fragmentos de proposições que podem ser individuais ou em pequenos grupos, dupla e tal, mas de fragmentos performativos que é muito baseado no corpo. Então, vem propostas de corpo que às vezes não vêm acompanhadas com som nenhum. Música, né? Não tem nada. Só que tem a música do corpo, tem o ritmo, tem todo um desenho que já sugere muita coisa. E aí, assim, essa atenção no ensaio que é uma das coisas que eu mais curto, que é essa escuta, que não é por um som, mas é uma escuta do corpo, do que está sendo desenhado no espaço, para depois transformar e jogar junto sonoramente. Então, tem uma proposta ali corporal que no outro dia eu trago uma camada sonora e aí a gente vai colocar os dois em relação. E aí a gente começa a costurar isso. Então, assim, tem essa questão rítmica e o movimento no espaço, ele vai se traduzir em atmosfera, em melodia, em harmonia, dependendo de como for, né? Então, às vezes, tem um chão ali rítmico, ele não é totalmente, não é como numa peça dramática onde tem o tempo do texto, do ator, que aí entra uma música assim para ficar criar uma atmosfera, uma camada só por baixo ali, às vezes reforçando aquilo. O jogo é mais diferente um pouco, é outro. E aí tem essas provocações de volta. Tem as coisas que funcionam, geralmente vai para um outro lugar, né? Vai para um terceiro lugar, que é nessa troca. E aí depois, quando se junta esses fragmentos numa dramaturgia inteira, aí as músicas que foram criadas ali para cada bloco, elas começam a gente vai olhar de fora, assim como os diretores vão olhar as cenas todas como uma unidade para ver esse encadeamento inteiro. As músicas também elas vão ter um encadeamento ali no contexto inteiro, né? Então, é sempre uma música em relação. Ela nunca vai ser uma música, tem começo, meio e fim, ela se basta sonoramente, né? Então, eu começo a pensar a música, ou pode ser mais ruidagem, mas eu considero como música mesmo quando não tem instrumento tradicional, porque eu estou pensando em ritmo, né? A partir do momento que a gente tem um bloco de cenas diferentes, aí tem que começar a repensar tudo como que aquele caminho acontece.
Então tem os ajustes que são eternos, e até depois que já estreou, não, a gente continua apertando. Você vai tocando junto ali, pá, etc. Exatamente. Quando é bastante ligado a corpo, dança e tal, tem uma estrutura mais... a estrutura temporal, ela é mais fixa. Sim, é coreográfico, né? Enfim, tá marcado, né? Exatamente. Aí até umas coisas mais soltas, mas tem uma estrutura ali, e aí o que muda é essa mixagem das camadas ao vivo mesmo. Que elas estão lá, você pode dar o play e vai funcionar lá, mas como entram as camadas é que é um pouco mais solto, porque também tem coisas que rolam soltas ali e joga junto, né? Etc, né? Também. Etc. Bom, seja bem-vindo, André. E o Heitor está falando uma coisa interessante aqui. Eu falou que tinha um projeto do Sesc que se chamava Cine Sesc, que tocaram ao vivo o filme Dolls. Sim, quando você estava falando da trilha de cinema no começo, eu pensei nisso, eu esqueci de falar. Boa, Heitor. Você e o Heitor tocaram juntos? Foi isso? Não. Tem uma galera que eu conheço que faz, tem no MIS também. Entendi. Que aí isso virou já uma coisa bem disseminada de uns anos pra cá, que eu acho fantástico. Eu fui ver vários Sescs, fui ver no MIS, porque tem Sescs diferentes que rolaram. Da galera musical ao vivo. Então no começo tinha pegar os temas que foram da trilha original do filme e chamar um grupo, interpretar ao vivo. Só que aí começou a abrir para uma coisa que eu acho mais interessante, que é os grupos, duplas ou um artista começar a criar originais. Então a galera faz ao vivo. A sua lógica faz mais sentido, né? Óbvio. Faz porque, assim, se você tá vendo a pessoa fazer a trilha ao vivo, já é mó barato, assim, você vê a execução, já em si é demais. Se fosse sem a tela, se fosse só o vídeo, se fosse só a galera tocando, já ia ser muito doido. Mas pegar a galera criando ali no ato, claro que assim, tem algumas coisas na manga, lógico, né? Tem as coisas, tudo já, como tudo, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que não existe improviso. Improviso é de pegar o meu violão, dar na mão da minha filha de 3 anos e falar assim, toca, Manu, aí beleza, você vai improvisar é uma coisa. A gente não improvisa nada, a gente arquiva informações teórico-técnicas e estéticas para poder fazer colagens ao vivo, seja melodizando uma harmonia, seja harmonizando uma melodia, seja criando uma trilha ao vivo, seja, enfim, fazendo o que você for fazer. Porque na mais plena tradução do termo, improvisar, mesmo o conceito de improvisação jazzística, né? De você criar um solo sobre uma harmonia de um tema tal, é compor instantaneamente, né? Se você estiver levar isso da maneira como tem que ser levada, você tem que levar em consideração que você está compondo instantaneamente. Mas se você quiser simplesmente ficar para cima para baixo, também dá certo. Mas isso não é improvisar, nem compor, nem tampouco compor instantaneamente, né? É isso. É um jogo, você tem todo o repertório e você coloca as cartas na mesa ali na hora, né? Pode ser um diálogo, né? E aí tem essa galera que faz, que eu acho muito doido, porque alguns constroem os instrumentos que vão tocar, tem umas coisas diferentes. Então você vê, são layers, assim, né? Você vê a galera em primeiro plano tocando e já é um barato ver os instrumentos diferentes tocando. Outra abordagem do filme, outra leitura do filme, tem o filme lá no fundo. Tem um espetáculo, performance muito doido do Lívio Trachtenberg, que é o Blind Sound Orchestra, que ele fez essa mesma onda, só que ele fez com músicos cegos. Então, o que ele fez? Ele colocou no palco, e aí tiveram diferentes formações. Uma delas eram 2 sanfoneiros cegos que tocam na rua, né? Tudo músico de rua. Músico cego de rua. Outro tinha uma cantora, mais um tocava violão e outro sanfona, se não me engano. E aí, qual que é o barato? Eles não veem o filme, então ele precisa de uma
tradução do filme para eles poderem criar. Então tem esse trabalho prévio que ele faz com os músicos de contar, descrever o filme e tal, e combinar, fazer as combinações. Então eles fazem atmosferas todas, e eles fazem também os ruídos todos, porque não tinha absolutamente som nenhum, né? Então eles fizeram de um filme de 1927, se não me engano. E aí o Lívio fica no palco também, então assim, tem um palco com o telão, com o filme projetado, e aí os músicos eles ficam em cima do palco, sentados, tal, com tudo microfonado e tal, e a tela começa dos olhos para cima. E aí é projetado daqui para baixo, então daqui para cima, daqui para baixo tem uma iluminação lá só para ver mais ou menos eles tocando. E o Lívio fica num canto operando som, com uma mesa de som, com um headset, conversando com eles. Conversando com os caras, dando toda a letra do que ele tá vendo ali. Então cada um fica com uma parte da coisa, só o público que vê a totalidade da coisa. E passando por todos os filtros, né? Passando pelo filtro do cara que tá vendo e descrevendo, o cara daquilo que ele está entendendo, ou como é que ele está interagindo com os outros músicos que também não estão vendo e estão usando exclusivamente a sua acuidade auditiva e a sua percepção tonal, ou, enfim, harmônico-melódica, e interagindo com o outro. A ideia é sensacional, né? Sensacional. É incrível, ele tem esse trabalho com... Vamos dar mais um boa noite aqui para o Valeta, para a Fabio. Ó, Edu! Valeta! O Edu também está aí. Aê! Isso aí, gente. Sejam muito bem-vindos. A casa é de vocês. Perguntem. O Renato tá aí louco para responder as perguntas de vocês. Nunca perguntaram nada para ele, não pode perguntar. Então, você pensa, cara, a quantidade de interfaces que você vai passando por isso, né? O cara vê, traduz para o outro e o cara interage. Tudo isso vai gerando novas formas de comunicação e novos filtros, né? Os caras vão interagindo de uma maneira que dá um insight. Total. A combinações é imensa, né? Total. É uma performance que tem várias mediações, né? Tem a mediação do equipo eletrônico, que é o fone de ouvido. Então os caras eles ouvem o Lívio através do fone, já é uma mediação. O Lívio contar para eles que momento tá do filme para ver o que eles vão fazer é outra mediação. O Lívio conversar com eles antes para traduzir a imagem, descrever, dar as direções, tal. Aqui vamos para um clima assim. Aqui passa um monte de pássaros e tal, então como é que a gente consegue fazer um som de pássaros ali nos instrumentos? Aí eles experimentam e tal, tem várias mediações, né? E aí, assim, vira uma outra coisa. Eu fiz um trabalho também nessa linha de cinema, que era um projeto do Sesc, que era Cinema Falado, que é também com cegos. Então esse tinha umas coisas diferentes bem interessantes. Era um filme também brasileiro de 1920 e poucos também, mudo, preto e branco e tal. E aí no palco tinha aí era o contrário, eram deficientes auditivos. E aí eles eram atores no palco, deficientes auditivos, que estavam interpretando o que rolava no filme. Entendi. Então você via o filme, tinha uma outra camada avançada aqui, da mesma cena, eles contracenando. Os caras relendo. Tinha um pianista tocando ao vivo. Também outro professor muito querido, o Martin Eichmeier, fazendo a trilha ao vivo, a música ao vivo, e alguns deles cantavam, tinha canção ali no meio, eles dialogavam. Na verdade eu estou confundindo.
Eles eram... Não, é isso mesmo. E eles tinham os diálogos ali no palco, o filme mudo no fim, a trilha, e eu ficava da mesa de som colocando outros tipos de ruidagem em atmosferas. E aí fazendo essa mix ao vivo. E tinha uma mulher fazendo a tradução em Libras também. Uhum. E aí, assim, é outra experiência, porque você vê como se fosse um fractal, assim, né? Você vê camadas ali. 400 layers na sua frente, assim, né? Vários layers, assim. Tudo e aí no fundo, tudo recortado, e no fundo é o filme, é a tela do cinema, que é o filme que todo mundo já viu, conhece, tá, não sei o quê. Mas as coisas vêm vindo, assim, com outras sonoridades e com outras realidades, assim, e isso claro. Chapado, assim. Você tem trocentos filtros, porque quando você pega um cara com limitação de um sentido, seja ele qual for, o nível de percepção dele já é diferente do teu. Total. O cara percebe de uma maneira diferente, ele filtra de uma maneira diferente, ele rebate e reage de uma maneira diferente. Isso já vai alterar totalmente o teor da mensagem, né? Não só a forma, mas o conteúdo como um todo. Isso já Sim. pinta de uma outra forma pro cara. E aí você começa você vai fazer uma grande jam session, pura e simplesmente você pegar e começar a tocar com as pessoas, seja eles coisas que são escritas improvisadas ou completamente improvisadas, todo mundo na mesma vibe, já é uma aventura. Já é. Total. Agora você imagina a quantidade de aventura que tem no meio dessa história toda, a quantidade de possibilidades de saídas. Se você fosse desenhar um fluxograma disso, ia ser uma árvore gigantesca, assim. Um carvalho de 500 anos com 155 mil galhos pendurados. Você tinha N saídas. Então a quantidade de possibilidades é incrível, né? Incrível, incrível, incrível. Não dá, inclusive, acho que não sei nem se algum modelo matemático poderia mensurar. Eu falei no fluxograma, mas de caráter ilustrativo, porque eu não sei nem se isso seria tecnicamente possível, dada a quantidade de variáveis que podem acontecer, e levando em consideração que a gente está trabalhando com arte instantânea. O filme está lá, está acontecendo, e os caras vão colocando o deles ali também, em tempo real. Diferente de você, por exemplo, pintar um quadro, ou fazer um desenho, ou escrever um poema, que a arte acontece num tempo diverso. Então, o que o cara está fazendo? O cara, bom, beleza, eu estou pintando um retrato, pô, eu posso corrigir aqui, ou eu estou escrevendo um poema, eu não gostei desse termo, eu posso trocar, etc. Com música ao vivo, isso é impossível. Total, não tem pausa. Ela é em tempo real, está acontecendo dentro de um tempo concreto. O que você lançou, está lançado, ela não volta mais para você. Você jogou para o mundo, o seu som foi, está lá, você entregou. Agora, isso conta na sua própria mão. Você potencializa isso com interatividade. Total. Você potencializa isso com filtros diversos. Diferentes níveis de percepção, dadas as características de cada um que está interagindo nesse momento. Atores, músicos, cantores, etc. Você coloca isso ainda com a possibilidade de você sonorizar com ruídos, com atmosferas, com outras coisas, com uma outra pessoa relendo isso. E você leva ainda mais uma, tem mais uma possibilidade, que é o cara lendo aquilo, o diretor, que é o diretor, né? O cara está passando pelo filtro dele, entregando para os caras o que é para ser feito, do jeito que ele entende e como os caras absorvem. A quantidade de interatividade aí é surreal, né? Surreal. É muita negociação, é jazz, é muita negociação ali muita negociação em tempo real, é isso aí. Exato, que é a coisa mais doida ainda. E tem o público, né? Porque isso aí, beleza, você tá num ambiente ali controlado, todo mundo sentadinho na plateia, mas você vai fazer isso na rua, aí é outro rolê. Outro, lógico, sem dúvida. Aí o público, aí você tem outro risco, é outra coisa. Vira show de bola. Porque, por exemplo, quem toca num trabalho como o meu, assim, que é sempre parecido todos os dias, você faz mais ou menos o mesmo, com algumas variações, o mesmo repertório. O que faz o trabalho ser bom ou ser ruim é a quantidade de interatividade que você tem. A resposta é que aquilo que as pessoas respondem
de uma forma diferente. A gente que toca, por exemplo, em cima de trilha, que toca com VS, a maior parte do show, o show é engessado. Ele tem, as músicas, o andamento não varia, as convenções são sempre as mesmas, o tamanho é sempre o mesmo, enfim, ele é engessadinho. Tem um square ali, né? Um frame onde você, claro, você pode inventar, etc, etc. E eu procuro nunca tocar toda a mesma coisa, o mesmo show do mesmo jeito, procuro me desafiar nesse sentido. Mas que faz a diferença mesmo é a interatividade, como os caras estão respondendo. Se o público tá uma merda, o show é uma merda. Se os caras estão lá, brincando com o cardápio, agora, se os caras estão olhando para você, interagindo, vindo para cima, dançando, gritando, pulando, a coisa toma um outro caráter. Só que isso, a nossa parte, ela tem aquele frame. Uma arte feita de uma maneira instantânea num ambiente como esse, transforma, porque aí você tem mais um layer. Que aí, efetivamente, tem outra a plateia está participando, porque a plateia efetivamente participa, eu estou dizendo isso. Mesmo que num ambiente engessado como o meu, que tem aquela coisa, esse engessado vai entre aspas, tá, gente? Não é juízo de valor isso, não é esse o viés. Mas tem começo, meio e fim. A coisa está ali prontinha, vai sair daquele jeito, etc, etc, etc. Agora, uma situação como essa, imagina, você já fez na rua? Fiz já, fiz na 13 de maio, aí assim, era a banda ao vivo, eu tava operando o som, eram, sei lá, uns 20 microfones, aí você imagina tudo sem fio na rua, se dentro de casa já é aquela interferência. Imagina, dando fuga pra todo lado. 13 de maio, assim, passando no meio da cena, aquele caminhão de como é que é? Tipo, correio elegante, sabe? Sei. Manda aquela mensagem. Enfim, loucura, tudo acontecendo ao mesmo tempo, passando carro, porque era na rua mesmo, assim, não era só na calçada, era no meio da rua. Tá. E aí, coisa rolando dentro da sede da companhia, outra cena rolando no cortiço no último andar, coisa na rua, com carro, tudo ao mesmo tempo. E aí, assim, a cena é a rua. Então, tipo, você não tá fazendo na rua, você tá fazendo sobre a rua também. O palco é aquele. Aquilo ali. E aí, assim, passava carro da polícia, entrou na cena. Aí o personagem já joga pra dentro da cena o policial ali. Só que aí, assim, vem o carro de som ali, entra, e aí virou cena. Lógico. É outra coisa. Porque ele já tá tocando uma outra música, entendeu? Você entra em choque, começa a gerar aquele ruído todo e o caos da cidade faz parte entra dentro desse frame aí, né? Fica total, a banda vai e toca o que o bar lá tá tocando. Não tem essa, entendeu? Você tá negociando. Não, a parte de lá é inegociável. Você tem que seguir. Você tá ali pronto para ceder. Eu tô aqui, com o que acontecer, nós vamos atrás. É isso. Não dá para você. Você não negocia com o rádio do cara, com o correio elegante do caminhão, com a sirene da polícia. Você não tem como negociar isso, né? Você pode negociar a sua parte, né? Mas é interessante porque como que eles incluíam esses eventos na cena, aí dava ia para outro lugar, né? Então passou o policial lá olhando e tal, não sei o que, passou o carro de som lá, fez a declaração de amor, foi embora, e aí a história era sobre um gangster que assim, um paralelo com o Hitler, e aí era a ideia de como prevenir a ascensão dele, né? Era a história, mais ou menos. Turma leve, né? Turma leve. Super leve, na rua e tal, não sei o que, aí a galera vai embora, aí o cara pega e fala assim, ó, manda matar eles. Aí os caras entram no carro e vão atrás do outro lá, já faz parte lá. Então, assim, você joga com a coisa ali do risco, 500
questões técnicas, 500 questões dramatúrgicas que aparecem ali, elas têm que entrar na dramaturgia, né? E aí você não leva para a rua para usar a rua só de cenário. Você está falando da rua, de certa forma, também, aquele contexto lá, ele entra como contexto da peça também. Então ele acaba virando um elemento da dramaturgia que, assim, não impossível você ignorar, você coloca para dentro, né? É impossível ignorar e impossível controlar, né? E impossível controlar, total. Você usou um termo espetacular, é o inegociável. Ele simplesmente acontece e você interage com ele. Que não dá para ignorar, né? Principalmente dependendo do tamanho do evento, não dá para ignorar. Um caminhão de declaração de amor não dá, um carro de polícia não dá, essas coisas não dá. Você pode, sei lá, de repente para um maluco ali, fica, né? Essas coisas de rua tem bastante, né? Para um maluco e fica interessado, você interage um pouquinho, muda o frame, o cara desencana e vaza, beleza. Agora, com uma coisa desse tamanho, com esse vulto, com esse volume, não tem como, né? Não dá. O Heitor foi ver, ele tá falando da peça, ele tava lá. Foi massa, foi massa. E deixa eu fazer uma outra pergunta. Como você acha que o estudo de... Você disse que estudou teoria musical, voltou a estudar teoria musical depois, mesmo depois de ter estudado lá na Soli Harmonia um pouco. Como é que o estudo de teoria musical impacta na sua atividade atual, na criação de trilhas sonoras? Você usa algum tipo desse conhecimento ou você faz de maneira ultra visceral e ponto? Não, uso direto. Aí, assim, algumas coisas a gente estuda para não ter que pensar nela o tempo inteiro. Quando precisa, a gente volta, né? Como técnica, né? Você estuda a técnica para esquecer do instrumento. Exato. Então, teoria, principalmente parte rítmica e melodia, fazer vozes, abrir vozes, essas coisas, é fundamental, principalmente quando eu estou trabalhando com outras pessoas. Porque quando eu estou gravando sozinho, eu não paro e penso, vou fazer aqui uma inversão, nada. Você vai fazendo dentro daquilo que você já estudou, mas meio que automático, né? Automático. Exatamente. Mas aí você vai escrever arranjo para uma metaleira, aí você volta e você está discutindo com o músico, com o produtor, com quem quer que seja, você está discutindo dentro dessa base. E tem uma coisa muito doida que mesmo para os trabalhos que eu faço em estúdio, gravando banda, gravando outros artistas, essa teoria ela faz muita diferença para trabalho de edição, por exemplo. Porque, por exemplo, eu estou fazendo... Hoje em dia a gente picota muitas coisas muito diferente do que era, sei lá, 40 anos atrás. A história do cortar, a tesourinha do cortar do Ctrl+C e do Ctrl+V porque era cortado mesmo. Eu tinha uma matéria chamada Equipamentos, que os caras mostravam como eles cortavam na época da fita de 0,5 polegada ou de 2 polegadas. O cara efetivamente cortava, virava a face magnetizada, unia e passava um durex ali atrás. Uma fita total. E era essa. A união era essa. Não, e aí a atenção do negócio, né? Crossfade bosta nenhuma. O cara colava com durex, meu irmão. Tem essa que a gente faz hoje, que puxa um dia pra cá, puxa um dia pra lá, cola uma na outra, dá aquela maquiada, fica sem clique. Como é que você vai ficar sem clique na cabeça? Quando passar na fita, a fita vai fazer assim, o clique tá ali. E passava. E o cara... Não, a loucura. Não, e era o risco. Tinha que... Assim, gilete, 45 graus, aí tinha fitinha, colava, punch, tinha toda a técnica. Destrutivo. Se cortou errado, você estragou o take. Se lascou. Não, o louco é assim, que tem o Pro Tools, por exemplo, você pode escolher lá a edição destrutiva, né? Aí você fala assim, ou você vai fazer isso porque você gosta de viver perigosamente, ou você vai... 40 anos atrás, né? Você quer ser old school, ou é assim que você trabalha, ou você não quer dar espaço para o cara pedir pela milésima vez para você voltar e fazer outra montagem, falar, então, aqui é só destrutivo. Só que aí, assim... Aliás, ainda deixam essa possibilidade, né? Porque isso
Não faz o menor sentido. Não faz muito sentido. E aí, assim, tem uma história muito doida de um cara que eu trabalhei, ele trabalhava no Vice-Versa. São Paulo, clássico também, matou gravou um monte de coisa. Nos anos 80, principalmente, era um dos maiores do... Total. E trilha, publicidade e banda e tudo, né? Tudo, geral, aí o cara grava. Geral. Os estúdios grandes faziam tudo porque tinha meia dúzia e não tinha. Você tem um estúdio na tua casa, eu tenho um na minha, o Total. meu baixo tem um também, então todo mundo tem um estúdio hoje. Você tem um computador, uma interface de áudio, um microfone, você tem um estúdio. Enfim. Total. Aí se você tiver um computador, um monitorzinho, vai melhorando o seu estúdio. Mas se você tiver essas três coisas, você tem um estúdio, pronto. Faz muita coisa dentro da caixinha, né? Exatamente. E aí ele conta essa fita que ele publicidade era tipo, começava a gravar de manhã, na hora do almoço mixava, mandava pra rádio pra ir já pro ar, né? Não tinha muito. Então era cada período, cada metade do dia. Isso era também quando eu trabalhei na Voz do Brasil. Só que aí já era digital, já tinha outras facilidades. Mas na época da fita, o cara pegou e falou, tá, aí bota todos os músicos pra tocar ao vivo, não tinha edição depois, do jeito que... E aí, assim, tem que tocar, tem que ter pra trocar lá. Aí toca ao vivo, tá, o take bom é... Porque não tinha tempo pra fazer vários takes até achar o take bom. Então tinha que matar rápido. Então só entrava pra gravar quem matava rápido certo. Sim. Uma das Gravou... coisas, como instrumentista, eu trabalhei um tempo a Movieplay, né, gravando disco de catálogo da Movieplay. Uma das coisas que você sempre diz é o seguinte: ou mata no primeiro take, ou o telefone não toca mais. Exatamente. Ramelou a leitura, ramelou a execução. Se o Leira ligar atrás de você, tem 15 caras querendo esse trampo. E publicidade, assim, não tem mesmo acordo, porque você comprou espaço. O mais caro da publicidade, até pouco tempo atrás, agora a internet virou outra coisa, mas TV, rádio, o mais caro de tudo não é a produção, era o espaço. Mídia, né? Mídia que é o bolo da grana. E aí você comprou espaço antes de ter o negócio produzido. Então, assim, é isso. Correr, né? É isso, tem que colocar naquele tempo lá. E aí rádio era muito dinâmico. Então, aí o cara conta essa história. Então, beleza, de manhã, 8 horas da manhã, todo mundo no estúdio, o cara já levantou todo o som, tal, tudo montado, timbrado, tá, não sei o que, entre os músicos, daquele ajuste final, fone de todo mundo prontinho, soando bem. Gravou, todo mundo foi embora. Aí ele, na hora do almoço, que não tinha almoço, mixando. Foi terminar de mixar, era um jingle para Havaianas. E aí ele fez aquele corte, e ele, não sei o que lá da sua Havaiana. Cortou o S. Aí ele falou, nossa, cadê o locutor que já tá em outro lugar para gravar? Uhum. Não tem como, né? Você tem que sair, tipo, agora. Você tem 5 minutos pra mandar a fita lá pra coisa. Então, aí ele conta que vai ele lá, deu rec na fitinha, entrou lá no estúdio calmamente, botou o fone e... Foi lá, picotou, colou, viu, perfeito, mandou, já era. Cara, quem nunca fez isso na vida não sabe o que é viver por conta da vida. Só que a gente faz isso no digital, né? Digital. No digital é outra coisa, né, velho? Digital já é suave. Ninguém, né? Não vou passar do Rex em ninguém. Esse é o X. Total. Mas eu já fiz muito disso. Já fiz fonema, já fiz já fiz palavrinha. Sim. E aí, às vezes, o grande lance é você não alterar a sala, né? Não alterar a posição da sala, tentar encostar no timbre da impostação que você fez. Porque você mudou a posição do mic, você não acha nunca mais o cara. Exatamente. Mas nunca mais, assim. Exatamente. Então ele tá ali. A última coisa que você desmonta é o microfone de locução. Porque se der não mexe, né? Você volta lá. Pode crer. Cara, já aconteceu tanta coisa, mas tanto inferno, para não perder o take, você enfia um negócio no meio. Que, olha, cara, só quem grava é que sabe as peripécias. Imagina os caras fazendo isso na fita, né? Imagina. Nossa,
Loucura. E fitas, né? Você botou 24 canais lá, 24 fitas rodando. Isso. Então é só pra botar tudo em sincronia no começo lá, loucura. Eu gravava no Bebop nessa época aí, que eu trabalhava com Movieplay, né? E lá eram 2 máquinas Studer de 24 canais rodando em 2 polegadas. Então, ela tem um cérebrozinho. Isso aí, cara, é década de 90. Fim da década de 90, virada para os 2000. Cara, aquelas máquinas, meu, um som absurdo, assim, de lindo. Sim. E o cara fazia. Antigamente, o cara gravava naquilo, levantava, passava de volta na mesa, reduzia em meia polegada, e o cara mixava, fazia o bounce no real, né? Se tinha pilotagem, o cara tinha que pilotar na mão, na hora ali, pá. Então você via 4, 5 negros mixando. Os caras, né? Tocando. Coreografava antes. Coreografava os faders. Não vamos gravar ainda. Não vamos Pode fazer crer. redução. Então, beleza, não vai ter bounce ainda. Vamos coreografar, pá. O cara vai coreografar e depois ele reduz. Põe pra meia polegada. Cara, hoje a gente desenha no mouse isso. Total, pensa, linhazinha, automação. Porra, abre lá, desenha, faz o quadradinho, ou se você quiser fazer o fade, você faz do jeito que você quiser lá, cara. Você seleciona o tamanho do negócio que você quer fazer, etc. Então, esses caras, bicho, o George Martin diz, em várias bios dos Beatles que eu li, que ele colou coisas de músicas dos Beatles que depois viraram versões finais, de takes diferentes. Ele pegou de 2 takes diferentes. Tamanha a precisão do Ringo tocando. Naquela época não tinha reloginho. Não tinha reloginho clique. Pra caramba, né? Então, não, mas ele era o reloginho, né? Então, o clique era ele. O clique era o cara. Então o cara conseguiu. O Jorge falou, eu consegui encostar um take no outro. Se eu gostava de uma parte ou da outra lá, pegava as fitas, cortava e pau. Abria na lupa, cortava e colava e vamos que vamos. Cara, você imagina isso? Cara, era o beat, né? E tinha as reduções lá, no começo, quando era 4 canais, ele ia gravando e reduzindo. Não, o começo não era nem 4, cara. O começo era 1. Um só, né? É um homem. O cara põe o microfone. Pode crer. O cara põe o microfone, os caras tocavam tudo junto, depois o cara reduzia de novo para poder fazer. Aí começou a aparecer um mix estéreo. Aí apareceu a possibilidade do overdub. Aí o cara começou a colar uma coisa. Não. Quando era máquina de 4 canais, pô, aí já. Entendeu? Aí já acabou pra cacete. No Sgt. Peppers, os caras conseguem juntar 2 máquinas, que era igual essa da. Só que sem o cérebro da Studer. Que eles iam. O que esse cérebro fazia é controlar o clock interno das 2 máquinas. É que nem o Haddad fazia. Você lembra que você chegou a trabalhar com o Haddad? Sim. Que tinha aquele controlinho que controlava os clocks. Às vezes não vinha todo mundo junto, você estava trabalhando com mais de 3, cada DAT fazia 8 canais. Se você estivesse trabalhando com, sei lá, com mais de 24, às vezes o quarto ADAT não vinha junto, engasopava, etc. Então a gente costumava gravar sempre os primeiros takes, tudo no de cima para não dar bosta, né? Para não ter a base lá. Para não, né? Então, o que ele fazia era isso. E nas primeiras que os caras fizeram no Sgt. Peppers, eles controlaram pelo clock interno, mas de uma maneira sem uma interface. Os caras sincaram as 2 máquinas de maneira eletroeletrônica. Eletrônica, fizeram. Então é um bagulho muito doido. Depois que o cara fez isso, o cara falou, pronto, agora vamos gravar em 8 canais, ou em 16, ou em 32, e aí revolucionar a história, né? Porque essa é a parada, né? Eles pegaram a virada de muita coisa, experimentaram um monte de equipo novo, né? Eles desenvolviam junto com a Vox, várias fitas. E outra, sem limite orçamentário e sem hora de estúdio, né? O cara fala assim, velho, fica aí. Faz o que você quiser. Não tocava mais ao vivo. O cara fala assim, fica aí, velho. Fica aí quando você quiser. Toca aí a sua vida. Fica aí 10 horas, 15 horas. 20 Era um laboratório, né? Laboratório, esse é o ponto. Muitas das coisas que a gente faz hoje começaram ali, né? Baseado nas experiências dos caras. Da maneira como os caras gravavam, da maneira como os caras recortavam, colavam, mixavam, e etc, e etc. E tudo absurdamente analógico.
né? A gravação analógico e sequencial, né? Porque a primeira gravação não sequencial é quando ela começa a virar 0 e 1. E aí é a partir do ADAT para diante. Aí na gravação em HD, né? Na gravação no computador, então nem se fala. Porque aí, mas o ADAT já dava a possibilidade de cópia. Era mais difícil, né? Como é hoje, que a gente abre a onda, pá, pega o sample que a gente quiser, vai lá com a lupinha, faz o stretch da onda, corta exatamente no ponto que a gente quer, vai lá, depois encaixa lá, faz os fades se necessário. No ADAT era um pouco menos fácil, mas dava. Os caras faziam isso no estilete, né? Pensa nisso. Não, imagina, hoje às vezes eu me pego fazendo isso, né? Você dá o zoom máximo, você vai cortar no pixel. Isso. E os caras pegavam a gilete, ela cega. Eu faço isso quando começa a dar. Por isso a gravação não destrutiva, né? Quando começa a dar um. Você tem que fazer o desenho. Cara, estica. Você vai lá, né? Você cortou na compressão, na compressão você tem que colar na compressão ali, senão você... É isso, para poder não ficar. Aí, não dá fade aqui, então vai ter que ser na marra. O cara fazia no estilete, velho. Destrutivo. Cortou a fita, não cortou no lugar errado, joga o take fora, mas de novo. Imagina. Cara, era outra coisa, essa materialidade, o cara, além do som, o cara tava mexendo com coisa material, era tipo, o cara fazia um enxerto, artesanato total. O cara tá ali mesmo, cortando uma fitinha e encaixando uma coisa dentro da outra. É mais que só, é uma outra arte. É a total. Arte a arte técnica de transformar aquilo tudo em música. Chegar pro ouvinte daquele jeito, com um nível de acabamento que impensável, assim, né? Total. A gente precisa ter muito cuidado, muito respeito para falar de certas coisas que aconteciam no passado, porque, bicho, a gente olha para. Não é preciso olhar muito para trás, não. Lá para a década de 90. Uma coisa mudou. O digital chegou e arrebentou tudo. Aí a gravação não sequencial, idem. Aí a gravação não sequencial em HD e a possibilidade de edição, aí virou uma bagunça. Depois disso, os plugins de edição mais grossas, principalmente de edição de altura, Melodyne, aí acabou, velho. Só que isso gera uma preguiça no humano. Você não tem a mesma impressão que se tem tecnicamente músicos muito menos refinados, cantores muito menos... Porque o cara sabe que depois você vai consertar tudo. Tem isso também. Tem uma galera que, sei lá, quem trabalha às vezes até com sei lá, gravando álbum mesmo e tal, tem porque uma coisa também é a estética, que a gente muda a maneira de ouvir as coisas em relação ao que está rolando no mainstream. Então, a sonoridade que a gente tem super hospitalar dos timbres, da edição, da perfeição e tal, que tem não só hoje, mas de um tempo para cá, ela acaba impondo assim um padrão. Essas estrelas pop mesmo, internacionais, os caras não disfarçam mais o Melodyne. Virou estética. Aquele timbre... vira estética, total. Virou estética. Vira estética total. E aí, assim, vira não só uma estética, como vira um padrão. Né? Então é um estilo que entra ali. Acabou. O lance é assim, aquilo que você falou dos Beatles, né? Pô, os caras tinham tempo e verba a rodo ali para experimentar o que eles quisessem. Isso rolou até os 80 ali, quando tinha as grandes gravadoras bancando os projetos lá, que eram menos projetos, poucos álbuns, poucos artistas da gravadora, só que também tinha, assim, tempo de estúdio e orçamento livre. Cacete. O cara tudo livre. Assim, ó, fica 6 meses lá trabalhando nisso, tá tudo bem. Os caras compunham no estúdio. Você entra lá para você compor. Então você começava a ter as ideias lá. Hoje em dia esquece, né? Hoje tem que estar ensaiado, tem que estar tudo pronto lá, porque o taxímetro tá rolando lá, você alugou o estúdio, vai lá, grava e vai embora. Então, assim, por mais que tenha aberto outras possibilidades de você ter
home studios, equipos, estúdios pequenos, médios e tal, não tem ninguém bancando, exceto aquela meia dúzia lá. Então você vai fazer um negócio independente, você tem que achar aquele meio do caminho entre você... E aí, assim, por exemplo, você tem um artista, um cantor, um compositor que ele vai gravar o disco dele e tal. Ele vai precisar dos músicos, ele não tem a banda dele, não é uma banda. Uhum. E aí, assim, você tem todo esse custo de um eventual produtor, do técnico do estúdio, dos músicos, do arranjador, toda a regimentação que você vai tirar do seu bolso. Por exemplo, aí no fim da história... Né? Você é o seu próprio produtor executivo, não tem uma gravadora para fazer isso. Pois é. E aí você chega lá no fim do processo inteiro e você vai pôr sua voz. E aí você coloca e tá não sei o que, tá rolando nessa mesma história. Ou tenha um dos músicos, foi gravar lá um violonista, qualquer instrumento, batera, percussão e tal, não sei o que no meio da gravação tem pequenos detalhes ali que você precisaria refazer. Só que nesse contexto do artista independente, que ele tem orçamento próprio e aí limitado tempo, tal, tudo mais, você pode colocar os músicos fantásticos para tocar, só que vai até um certo limite de um planejamento, assim, vamos dizer. E aí, assim, inevitavelmente, quanto mais você acumula funções, e aí o artista independente vai colocar várias coisas para si no meio do caminho, que é uma realidade, né? Então, assim, tem por um lado, abriu várias possibilidades de você poder produzir coisas em casa, mas por outro, você não tem o menor suporte de uma estrutura que vinha antes. Tá tudo por sua conta. Tudo. Total. E aí, assim, os processos, eles acabam contemplando uma pós-produção um pouco mais pesada do que vinha antes. Claro que tem de tudo. Tem a galera que, assim, chega lá, faz de qualquer jeito e espera que na mix resolve, na edição resolve, tá, não sei o quê. Tem. Mas tem uma galera, assim, eu cheguei a gravar músicos muito bons, que depois passaram por edição. Alguns foram por escolha para montar um take, porque assim, você não tem não são os músicos desse artista que acompanham esse artista há muito tempo, que já toca junto, tem esse entrosamento, então os arranjos alguns eram escritos, outros eram parte indicada pelo arranjador, pelo produtor, e aí tinha uma liberdade para improvisar e tal. E aí você escolhe depois desses takes, faz uma montagem para chegar num take. E aí, porque assim, é um desenho, desloca um pouco aquilo que a gente estava falando dessa composição em tempo real. Existe a composição em tempo real e você ouve 3 takes maravilhosos, mas aí tem outras camadas que vão entrar naquele bloco, naquele verso ou naquele solo. Às vezes tem outros instrumentos que vão entrar depois, que essa pessoa que está tocando nesse momento não escutou ainda, porque ainda não existe. Então eles não estão tocando todo mundo ao vivo e negociando entre eles os espaços e perguntas e respostas, etc. Mesmo. Cara, esse ambiente de estúdio é uma coisa muito doida, incrível. Essa nossa conversa daria mais umas 6 horas de live, mas o Instagram acaba de me informar que a gente tem 1 minuto restante e eu vou aproveitar esse minuto para te agradecer demais, Renato. O papo foi excelente, excepcional. Valeu. Mas bom te ver de novo, ainda que virtualmente, né, para que a gente pode fazer nesse momento. Quero agradecer também a todo mundo que participou, quem está comparecendo sempre. Só lembrar que na semana que vem nós vamos ter de novo a live no mesmo horário, aqui no canal, no @Maestro Insano, a partir das 20 horas na terça. Agora, provavelmente, voltado a um conteúdo mais técnico, voltado mais para meandros e ferramentas de como a gente vai usar a teoria musical para melhorar o nosso fazer musical. Renato, obrigado de coração. A gente se vê
Obrigado. Valeu mesmo, gente. Obrigado a todo mundo que compareceu. Um abraço a todos. Até terça-feira que vem. Se vocês curtiram, compartilhem com seus amigos.